Olá meu amigo, olá minha amiga, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo ao canal Josias Dia. Desde já compartilha isso aí, se não é inscrito se inscreva em nome de Jesus, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. E o tema para essa gravação é a chamada de Deus na vida de Josué, e com a ajuda do Espírito Santo eu tenho a honra e o prazer de convidar aqui o evangelista Fernando, que veio de São Paulo, está aqui na Paraíba e está aqui no canal Josias Dia, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus sabe da minha alegria desse homem estar aqui, trazendo para mim e para você uma palavra de muito aprendizado, e Deus com certeza vai usar ele aqui. Varão, deixa Deus te usar, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos os irmãos, a todos os ouvintes, uma boa tarde. Aqui no Nordeste estamos a quase 17 horas, quase 5 horas da tarde. E o Senhor nessa manhã me deu uma palavra de reflexão para a nossa meditação. É uma palavra super conhecida dos leitores e estudadores da Bíblia, da Palavra de Deus, que é o livro de Josué, quando Deus chama Josué. A chamada de Deus na vida de Josué. Nós vamos ler no livro de Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, e vamos meditar nessa palavra, vamos entender se nessa tarde Deus está nos chamando de Josué. Se o chamado que Deus fez para Josué está sendo feito para mim, para você que está aí do outro lado, me ouvindo, me vendo por essa live, e quem sabe na sua família, na sua vida pessoal, profissional, sentimental, espiritual, tem alguma coisa que está precisando de que você se levante em nome de Jesus. Porque nós já começamos lendo essa passagem de Josué, é quando Moisés, o seu líder, tanto pessoal como espiritual, morre. E Deus aparece para Josué e diz: Josué, agora você vai assumir o lugar de Moisés. Ele era meu servo, mas chegou o tempo dele e agora eu preciso de você para conduzir um povo, para guiar um povo. E às vezes você esteja aí no seu coração, na sua mente, pensando assim: não, evangelista Fernando, eu não quero ser dirigente de nada, eu não quero ser pastor, eu não quero ser comandante de nada. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado e minha amada, na nossa vida sempre tem algo para ser dominado, governado, conduzido e orientado por nós mesmos. E às vezes nós estamos perdidos, estamos assim, faltando em nós uma sabedoria, faltando em nós uma direção. E o Espírito Santo quer nos guiar nessa tarde, quer nos ensinar nessa tarde como fazermos. E se for um povo mesmo que a gente temos que guiar, nós vamos ver que quem está nos chamando para guiar esse povo, quem está nos chamando, se for o caso, de ensinar esse povo, quem está nos chamando, nesse caso, para apacentar um povo, não é uma pessoa qualquer. É a pessoa bendita do Espírito Santo. É Deus quem está nos chamando, é Deus quem vai nos capacitar. Vamos ler os 9 versículos para nós vermos e entrarmos no contexto do texto, porque é do contexto que vem a mensagem para cada um de nós. Amém? Abra aí sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. E vamos observar que nessa passagem, nesse encontro, melhor dizendo, de Deus com Josué, Deus vai dar 4 motivos para Josué não fracassar. E esses 4 motivos, ele também está nos dando nessa tarde, porque ele é o mesmo Deus. Talvez eu e você não sejamos Josué. Temos outro nome, outra profissão, outra função, outros afazeres aqui na terra, mas no programa ID, de pregar o Evangelho, nosso Deus está nos chamando de Jeová. Ele está dizendo que há um povo para a gente evangelizar, um povo para a gente ensinar. Até você mesmo que foi privado do conhecimento da leitura humana, Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e naquilo que Ele quer, na hora que Ele quer. E estamos chegando aos últimos dias aqui nessa terra. A última trombeta está para soar. E nós temos que entender que há muitas almas que perecem. E a gente precisamos atender ao chamado do nosso Deus. E às vezes você que não tem assim uma leitura muito eloquente,
fique a imaginar que para pregar, para ensinar, precisa ter anel no dedo, diploma na gaveta, cargo altíssimo nos ministérios, não. Deus usa até jumento para falar com o ser humano. Deus usa até as aves. No caso de Elias, e muitos de nós, e muitos dos que estão me ouvindo, conhecem a história de Elias, né? Os corvos que ia lá levar carne e pão para Elias. O caso do galo, que cantou 3 vezes para Pedro entender que Jesus havia o prevenido naquele momento. E nessa tarde, nesse momento de reflexão, acredito que você já achou aí, você que não sabe ler, você tem uma forma de pregar, é com as suas obras, com as suas atitudes. Não precisa estar num púlpito como estou agora, e como muitos pregadores, missionários fazem. Não é você ler e explanar, dissertar um texto. Você tem um chamado especial de Deus. Deus não só usa letrado, pelo contrário. Na Bíblia nós vamos encontrar escrito, relatado, e eu creio na Bíblia, que Deus pega as coisas loucas e vis desse mundo para confundir as sábias, aquelas que se acham eu sou. Só existe um eu sou que eu conheço. É Jeová Jireh. Acharam todos? Então vamos lá. Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. E sucedeu, pois, que depois da morte de Moisés, que era servo do Senhor, que o Senhor Deus falou a Josué, que era filho de Nun, e foi servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu, é você mesmo, tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar todo o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Último versículo. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém. Feche seus olhos. Soberano Deus, bendito e amado Pai. A tua palavra foi lida e nesse momento muitos ouvintes estão agora esperando a explanação dessa palavra, para que eles possam entender que não são por nome chamado Josué, mas pelo decreto divino, nesse momento, a partir dessa explicação, eles serão chamados um Josué nos dias atuais e irão, Pai, com certeza, confiando na tua promessa, que o Senhor estará com eles
eles irão obedecer o teu chamado. Assim eu creio e é assim que eu te oro. Eu te peço que o homem Fernando diminua, mas que o Espírito Santo venha a crescer no meio de todos nós que aqui estamos ouvindo e os que estão nos assistindo possam entender que o Espírito Santo, que é um só, possa abrir o entendimento, alargar o entendimento dessas pessoas e que elas possam entender que essa palavra está sendo destinada a cada uma delas, porque o Senhor tem um chamado para cada um de uma maneira muito especial e diferenciada uma das outras. É assim que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amado ouvinte, nós lemos um texto até muito conhecido, que um líder conhecidíssimo nosso da Bíblia, Moisés, dirigiu um povo. Ele representava Jesus para aquele povo. Deus o escolheu lá naquela passagem bíblica e conhecida nossa, que Deus aparece para Moisés através de um fogo numa sarça, que esse fogo não se consumia, o fogo não apagava mais a sarça, não se consumia, e então Deus fala que Moisés é o escolhido dele para tirar o povo que estava sobre a sujeição da escravidão na mão do faraó. E Moisés reluta, mas quando Deus escolhe, está escolhido. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, se Deus te chama nessa tarde, não recuses. Lembre-se da história de Saulo antes de se tornar Paulo. O próprio Jesus disse para ele, é duro para ti recalcitrar contra os agrilhões de Deus. Sabe o que é que significa? É duro para quem rejeita um chamado de Deus. Recalcitrar é rejeitar, é questionar, é se inferiorizar, dizer eu não sou capaz, eu não tenho chamada, nem frequento igreja, mas Deus está frequentando atualmente nesse momento. E você é a igreja de Deus, você é templo do Espírito Santo. Você foi um escolhido, uma escolhida por Deus nessa noite, nesse começo de noite. E então Moisés cumpriu quase toda a sua chamada, quase todo o seu trajeto. Mas chegou um momento em que Moisés, nós conhecemos a história, ele desobedeceu a uma ordem de Deus. Vejamos bem o que é desobedecer uma ordem de Deus. E por Moisés haver desobedecido um mandado de Deus, qual era? Falar a uma rocha para dessa rocha sair água, para matar a sede de um povo que o próprio Moisés conduzia para uma terra que manava e que manou leite e mel. Moisés então se encoleriza, se acha o eu sou na terra, o mago, a última fonte de água no deserto, como dizemos, né? E ele feriu a rocha. Com essa atitude ele desobedeceu a Deus. E Deus então o chama para uma conversa particular e fala para ele, está vendo a cidade que tu iria habitar nela, tu não vai mais. Tu vais ficar por aqui mesmo. E daí então encerrou a vida missionária de Moisés, como também a sua vida na face da terra. E eu e você temos nessa tarde um momento e uma leitura para refletirmos, para pensarmos, será que Deus está me chamando mesmo? Será que não arde no meu coração essa palavra? Lembra dos dois, e alguns de dois discípulos a caminho de Emaús? Quando o próprio Jesus aparece para eles, e começa a conversar com eles, o que é que vocês estão falando aí? E eles, você é forasteiro aqui? Não ouvi falar de um homem poderoso, que fez muitos milagres e tal, e a gente pensava que ele fosse nos libertar, e hoje é o terceiro dia que ele morreu, e algumas mulheres dizem que viu ele vivo aí. Nós conhecemos, né, a história. E então a morte de Moisés acontece pelo próprio Deus. E então Deus agora aparece a mim, evangelista Fernando, aparece aos irmãos que estão aqui, ao meu primo Josias Dias, que fez a abertura dessa reflexão, e a você que está me assistindo aí. E fala pessoalmente com Josué. Ou seja,
Deus faz um convite a Josué. Ele está fazendo a mim e a você. Qual é o convite? Mantenha sua Bíblia aberta aí. Versículo 1. E aconteceu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Ele disse: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa o Jordão, tu e esse povo. É um convite ou não, irmão Josias? É um convite de Deus. Deus chega para Josué e faz um convite. Ó, Moisés morreu, agora se levante e passe o Jordão com esse povo. Uma distância, geograficamente falando, do lugar onde eles estavam, tinha um rio por nome Rio Jordão, e está lá até hoje. E esse povo tinha que passar a pé, ou a nado, ou em jangada, ou em canoa, ou em navio, ou em balsa, ou em lancha. Esse povo precisava passar para o outro lado do rio. Porém, esse povo precisava de um líder. Porque até as aves do céu têm o seu líder. Pode olhar que quando tem uma revoada de andorinha, tem um líder, que para onde ele vai, os outros vão. Então nós precisamos de uma liderança. Nós precisamos de uma liderança. Ou de ser um líder. E se Deus está me chamando, está te chamando para ser um líder, que tal obedecer? Deus está fazendo um convite aqui aos Josué dos dias de hoje. Levanta-te e passa tu e esse povo o Jordão. E aí você fica perguntando assim, mas onde é o Jordão? O Jordão é a dificuldade que vai aparecer na minha e na tua vida. Seja na vida profissional, na vida sentimental, na vida espiritual, ministerial, familiar. O Jordão é isso. Só que Deus, que conhece o meu coração e o teu, e sabe do meu e do teu amanhã, também conhecia o de Josué. Então o primeiro versículo e o segundo versículo nos leva a entender que é o convite. E tem 4 pontos para a gente analisar nesses 9 versículos. O primeiro foi o convite. E qual será o segundo ponto? Não dá para entender muito bem que Deus está convidando Josué? Explicando para Josué, olha, o meu servo morreu, o líder morreu, agora se levante e vamos. Passe você, na Bíblia está escrito tu e todo esse povo para o lado de lá. E Deus continua explicando, a Josué vai explicar para nós. Por que ele precisava de Josué para ser o líder daquele povo? Porque Deus havia feito uma promessa para aquele povo. E no campo missionário, que eu sei que tem missionários nos assistindo, Deus também tem uma promessa a ser cumprida em quem, na vida de quem, na família de quem ainda está fora dos caminhos do Senhor, fora da presença de Deus. Porque Josué, ele tinha que ser agora o líder daquele povo, porque Deus havia feito uma promessa para aquele povo. E nós vamos ler em seguida, eu sei que você já leu. E qual era a promessa? Deus tinha feito uma promessa que daquele outro lado do Rio Jordão, toda aquela terra era daquele povo que estava sem agora um líder. E precisava de um líder que seria o Josué. E no Jordão de hoje, qual é a promessa que Deus fez a esse povo que ainda está do outro lado, sem a presença de Jesus, sem entender o Jesus? A promessa é que crê no Senhor teu Deus, tu, porque serás salvo, tu e a tua casa. Talvez só você que está me assistindo seja um evangélico. Mesmo não indo com muita frequência, não tendo nenhum cargo na igreja, mas você está buscando. Continue, porque tem resposta de Deus para você. Você já está aceitando o convite, agora aceite o ensinamento que Jesus vai dar. Aceite a garantia de vitória e outra coisa que está aqui, você já vai descobrir aí. Nós estamos no versículo 2, irmão Josias, e vocês que estão nos ouvindo, você que está aí nos vendo, né? Repetindo o versículo 2. Moisés, meu servo, é morto, levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus explicando a Josué. O porquê que ele precisava de Josué na liderança. Porque Deus precisava e precisa cumprir com a sua palavra. Porque no livro do profeta Isaías está escrito que ele vela pela sua palavra para cumprir. Tem tempo? Tem tempo. Quanto? 10 minutos. Vai em 20 minutos. Amém? Então, nós temos entendido aqui o convite. E a explicação de Deus a Josué, porque ele precisava ser o líder, porque o líder, Moisés, havia saído, né, de ação. Versículo 4. Desde o deserto e desde o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sul, será o vosso termo. Ou seja, aonde eu e você alcançar, ou aonde eu e você for enviado por Deus, vá e faça a obra. Porque vem agora a garantia do ensinamento, ou seja, Deus vai encorajar Josué como vai encorajar a mim e a você. Eu estou a 3.000 quilômetros da minha casa. De ônibus, 3 dias e 3 noites. E Deus me enviou aqui. E eu vim. Porque Ele me encorajou, como encorajou a Josué, e está encorajando a você que está assistindo essa live. Já está quase terminando. Versículo 5. Agora vem. Primeiro foi o convite, segundo. Qual foi o segundo? Quem lembra? O encorajamento. Toda aquela terra é tua. Você tem algo a receber em troca lá na frente. E não é do homem não, viu? É de Deus. Porque a terra é dele. Tudo que a terra produzir é dele. Ele te enviou, está te enviando, garantia de vitória. Leia o versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti 5 dias na semana? Não. Todos os dias da tua vida. O que é isso? É um encorajamento? Ou não é? Ninguém se susterá, ou seja, ninguém que se levantar contra ti vai ficar em pé. Só quem pode dar a garantia dessa é Deus. É Deus. Porque Ele diz e vela pela sua palavra para cumprir. Então não tema aos inimigos carnais que às vezes empresta a sua língua, seus membros, para nos difamar, falarem mal de nós. Pelo contrário, a Bíblia diz que é para nós nos alegrarmos e regozijarmos. Quando todos falarem mal de ti, mentindo, os injuriarem, vai chegar dias que alguém te matando acha que fez um favor à sociedade. É Jesus que disse. Está escrito na Bíblia. Aqui na live não dá para explicar tudo isso, mas quem sabe um dia eu vou explicando parte a parte. Alegrai e exultai nesse dia, porque grande será o vosso galardão no céu. Continuando no versículo 5, ouvintes e amados irmãos presentes aqui, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha que promessa de Deus para os Josués de hoje. Porque o Josué do passado já se foi, mas o Deus é o mesmo. O Jordão, eu já te expliquei qual é o Jordão. Se é para você liderar, lidere, meu irmão. Ouça a voz de Deus, não tema. Ah, não vai que não vai dar certo. Não dê ouvido a isso não. Ouça a voz de Deus. Porque é sinal de garantia. Eu expliquei o terceiro ponto, né? Que é, qual é o terceiro ponto? Deus está ensinando. Josué, vá onde você botar o pé, ou seja, nenhuma terra das quais ele falou aqui, ou daqui vai colocar você ou eu, ou botar, né, para quem estiver aqui
na região nordeste que eu estou, né? Onde ele te botar, ou aonde ele te colocar, onde ele te enviar, ou onde ele te mandar, vá, porque é garantia de vitória. E para finalizar, irmãos, que não vai dar tempo de chegar no versículo 9, vamos para o versículo 6. Olha o que é que Deus está falando para mim e para você. É o mesmo Deus que falou com Josué. Versículo 6. Esforça-te. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então Deus jurou a ele mesmo que aquela terra dos heteus, dos cananeus, aquelas terras lá do outro lado do Rio Jordão, desde o sol, do nascer do sol até o se pôr do sol, até o rio Eufrates, era daquele povo Israel. E se hoje Deus nos envia para ir em um determinado lugar, para que nós façamos a obra dele, a obra do ID, a obra do provar que na vida terrena agora você é sal e é luz. Para quem está na treva, para quem está sem o conhecimento, obedeça. Versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E esse Moisés hoje na minha e na tua vida não existiu. Mas existe Deus que está nos ensinando. Então tudo que nós aprendemos e vamos aprender daqui para frente nas Sagradas Escrituras, com as lideranças que o Senhor colocar para nos ensinar, devemos ensinar, mas praticar. O próprio Jesus disse, aos seus discípulos, o que vocês ouvirem em segredo aqui, só entre nós, pregai nos telhados. Vai fora e faça a obra. Porque tinha muita coisa que Jesus falava por parábola para a multidão, porque a multidão, muitos perguntavam só para provocar uma situação de discórdia. Mas Jesus, em particular, explicava para seus discípulos. E não é assim conosco? Quando a gente temos dúvida sobre um texto lido numa Bíblia, por alguma pessoa, seja numa igreja, seja num culto ao ar livre, e a gente não entendemos, aí a gente chega em casa e chama Jesus, no particular, na oração, e fala, Jesus, eu vou ler de novo, porque na hora que leram lá e explicaram, eu não entendi. E ele nos ensina. Amém? Adianta um pouco aí e vamos para o versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Se o Senhor mandou, o Senhor se responsabiliza, vela pela sua palavra, e não rejeites, amado ouvinte, amado irmão, amada ouvinte, amada irmã, que está assistindo a essa live, esse breve esclarecimento de uma história tão linda, tão bonita, né? Porque a vida de Josué, ela não finaliza aqui. Ele passa o rio, e ele é vitorioso. Quando nós passamos o rio, para nós hoje, são as dificuldades, os levantes, né? Aqui chama de moído, né? Os moídos, as dificuldades, os perrengues. Quando a gente passa por cima disso com a fé sobrenatural, acreditando que quem nos enviou se responsabiliza e cumprirá aquilo que prometeu para nós, a gente vamos e alcançamos isso. Porque Josué já se foi, eu e você ainda não. Deus permanece sempre. Que Deus nos abençoe, uma pequena reflexão. Eu agradeço em primeiro lugar a Deus e também, em segundo lugar, ao meu irmão na fé e primo carnal, Josias Dias. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado, meu irmão. Eita glória! Eita glória! Acabou o tempo, irmão. Nos ajude em oração para que Deus possa nos permitir mais um momento como esse de muito aprendizado, para a honra e glória dele, e que Deus possa usar esse varão evangelista, meu primo, aqui nessa obra. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Precisando da sua ajuda, nos ajude em oração. Fique na paz, fique na bênção. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, Ele há de permitir em nome de Jesus. Amém?